Olá pessoal, eu sou o Jin Takahashi. Você já deve ter visto outros vídeos meus falando sobre máscaras de Veneza, que é o trabalho que eu faço aqui no meu ateliê no Japão, mas também eu sou professor de japonês. E estou fazendo alguns vídeos aqui para falar para vocês sobre esse idioma tão fascinante que é a língua japonesa e que pessoas, assim, milhões de pessoas no mundo todo estão estudando. Então, se você é uma pessoa que gosta da língua japonesa, está estudando a língua japonesa, aqui é um lugar onde você vai aprender peculiaridades desse idioma que são muito interessantes. Hoje eu vou passar para vocês um vocabulário que você vai poder utilizar aí no seu dia a dia, que é bem interessante, tá? Tá aqui então, tango é vocabulário, como você já deve saber se você acompanha meu trabalho, tá? Jidai. A palavra jidai significa tempos. Esse dia aqui é o de hora, tá? De toki, de momento. E dai, nós utilizamos ele para falar várias outras, como sedai, que é geração, por exemplo, né? Como kindai, que é moderno, por exemplo. E até, por exemplo, gente, só para vocês saberem, tá? Esse dai aqui a gente pode falar, por exemplo, denki dai, que é o valor, a tarifa da energia elétrica. Gas dai, que é a tarifa do gás, por exemplo, que você utiliza, tá legal? Ou quando você vai comprar alguma coisa e você pede um ryōshūshō, que é uma nota fiscal, na nota fiscal vem ali especificado do que se trata aquela compra. Por exemplo, você comprou um armário, que é tana. Então vai estar lá tanadai, que é a tarifa, né, referente à compra daquele tana, daquele armário. E assim por diante, tá? Só para vocês entenderem. Mas aqui hoje eu quero mostrar para vocês o uso da palavra jidai, que significa tempos. Eu posso falar, por exemplo, né, essa que eu acabei de falar agora, por exemplo, né, a kindai jidai, por exemplo. Kindai jidai seriam tempos modernos. Eu já falei, já fiz um outro vídeo falando sobre kindai para vocês, tá legal? Espero que vocês tenham visto aí. Se não viram, busquem aí que vocês vão encontrar essa informação em algum momento aí, em algum vídeo, tá legal? Mas olha só, jidai ga kawatta. Kawaru é o verbo mudar, tá? E aqui ele está conjugado no passado abreviado. Kawatta, ou seja, mudou. Eu quero dizer, então, que os tempos mudaram. É isso que eu quero dizer. Jidai ga kawatta. Então, os tempos mudaram. Quando eu falo atarashi jidai, eu estou falando de novos tempos, porque atarashi é novo. Então, atarashi jidai, novos tempos. Furui jidai, furui é velho, então são o quê? Tempos antigos. É isso que eu quero dizer, tempos antigos. Furui jidai, ok? Mas aí, gente, tem uma expressão da língua utilizada a palavra jidai que é bem interessante, que é Edo jidai. Edo, na verdade, é o nome que se dá à antiga capital do Japão, Tóquio. Antes de ser Tóquio, tá? Era chamada de Edo, a cidade de Tóquio. Quando Kyoto era a capital do Japão. Então, Tóquio nada mais era do que Edo. Por isso, nós falamos que Edo Jidai é a era Edo, tempos Edo, digamos assim, na época em que Tóquio era chamada de Edo, por assim dizer. O que significa isso daqui? Isso daqui é uma expressão da língua para dizer que algo é muito antigo. Então, se eu quero falar, por exemplo, que determinado carro, ou determinado computador, ou determinada pessoa é muito antiga, ou pensa muito de uma forma muito antiga, né? De uma forma muito conservadora, sei lá, né? Você vai dizer dessa forma, Edo Jidai. Edo Jidai no kangai kata, por exemplo, uma forma de pensar muito antiga, tá? Muito desatualizada. Então, quando eu falo, por exemplo, que esse konokuruma wa Edo Jidai, eu quero dizer que este carro ele é muito antigo, muito velho, de uma época muito remota, tá? Então, essa é uma expressão. No português, eu acho que a gente tem, por exemplo, é da época do Ronca, ou da época do Onça, sei lá, ou das cavernas, por exemplo, né? Edo Jidai Otoko, por exemplo, um homem que pensa como se pensava na era Edo, por exemplo, que ele está muito atrasado nos tempos. Então, quando algo está muito desatualizado, digamos assim, né? Muito antigo, essa é uma expressão para se dizer Edo Jidai, tá? Edo Jidai no alguma coisa. Edo Jidai no otoko, Edo Jidai no kuruma, Edo Jidai no kangai kata, por exemplo, a maneira de pensar
da Era Edo, que é, na verdade, nada mais é do que tempos, né? Ou a época em que Tóquio era chamada de Edo. Tá legal? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa informação. Espero que vocês possam utilizá-la aí no seu dia a dia, dentro da sua conversação com os seus amigos japoneses e assim por diante, tá? A gente se vê em outros vídeos falando sobre a língua japonesa. Espero que você esteja comigo lá e a gente se vê sempre aqui aprendendo cada vez mais, tá legal? Até mais. Já né?